Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata e eu quero fazer uma saudação especial a todos aqueles que receberam um convite para participar desse culto. Os nossos irmãos, membros da Igreja Cristã Maranata, têm enviado links para convidar as pessoas que são queridas, as pessoas de quem gostamos, para participar do nosso culto, sobretudo deste culto do domingo à noite. E eu quero saudar a você que recebeu o link, que acessou, que está assistindo, participando desse culto. De forma especial, quero te saudar com a paz do Senhor Jesus. E te dizer uma coisa, você está sendo convidado muito mais do que a assistir a um vídeo, a assistir a um culto. Você está sendo convidado a participar desse culto. Portanto, você pode cantar louvores quando estivermos cantando, você pode estar atento à mensagem, porque o Espírito Santo de Deus certamente vai realizar uma obra na sua vida, vai falar ao seu coração, vai dessedentar a sua alma. Nós vamos começar esse culto com uma oração. Nós vamos fazer uma oração de clamor, invocação, clamor pelo sangue de Jesus. E aos irmãos da igreja eu convido a se colocarem de joelhos nesta hora para esta oração. A você que está nos visitando, você que recebeu o link, se desejar nos acompanhar nesse gesto, você pode fazê-lo ou permanecer como melhor lhe convier. Vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção, que Tu hajas em nossa vida, que Tu nos perdoes dos nossos pecados e que pela operação do Teu Espírito Santo, Senhor, nos dês a bênção de íntima comunhão com o Teu Espírito e de podermos alcançar nesta noite. Abençoa-nos, é a oração que fazemos clamando pelo sangue em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem se sentar. Nós vamos agora cantar um louvor ao Senhor, vamos adorar o Senhor com um hino. A letra estará na tela, você pode cantar junto, louvar o nome do Senhor. É um momento em que o Espírito Santo de Deus já está agindo nas nossas vidas e nós podemos viver essa experiência maravilhosa. Vamos louvar ao nome do nosso Deus. Bem distante, minha terra vou cantar, é de todas a mais bela, com ela vivo a sonhar, é mais salubre o seu clima do que desta solidão. Eu tenho saudades dela, ó, quando irei pra Sião. Oh, bela e nem guerra, e nem mesmo revolução. Basta o lobo com o cordeiro e o novilho com
Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é maravilhoso cantar louvores ao Senhor. É maravilhoso podermos dizer a Ele, através do louvor, da nossa alegria em servi-lo e da nossa certeza de que breve estaremos com o Senhor, breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, vamos cantar mais um hino de adoração ao nome do nosso Deus e na sequência desse louvor, nós ouviremos a mensagem da parte do Senhor para nós nesta noite. Eu quero saudar os nossos irmãos com a paz do Senhor. Hoje é o nosso culto, dia 10 de janeiro de 2021. Temos os cultos nas nossas igrejas, nos nossos templos, aqueles que estão podendo ir, estão em condições, estão assistindo a mensagem que está sendo entregue pelos pastores das igrejas locais. E nós agradecemos a Deus pela vida desses irmãos, dedicados ao trabalho do Senhor e prontos para atender aquilo que o Senhor tem revelado para esse momento. O texto que nos chama a atenção nessa mensagem de hoje é um texto bastante conhecido, quando na saída do povo de Israel da terra do Egito, já estava há 400 anos no cativeiro, haviam dúvidas cruéis. Primeiro porque se tratava de um povo que era escravo, quer dizer, não tinha autodeterminação e vivia sob um governo totalitário, um governo que os escravizava. Então era um povo escravo. E nessa saída era difícil, tudo era difícil, porque era uma caminhada longa, eles não sabiam muito como seria esta caminhada, quanto tempo ela duraria, e aquela quantidade de pessoas de uma vez só, muitos homens. Inclusive, falava-se numa proporção de 600 mil, só homens, prontos para guerra. Então, era um volume muito grande de pessoas, de objetos que eram levados, animais que eram conduzidos, e roupa, sandália, tudo aquilo que era necessário para aquela jornada. Então, havia uma grande dificuldade. E, nesse ponto, muitos paravam e diziam: o que é que nós vamos fazer? E Moisés, que era o líder que estava ali com o povo, com a responsabilidade de guiar o povo, ele disse: olha,
falou com o Senhor, Senhor, olha a situação que nós estamos vivendo. Disse, não. Aí vem a palavra do Senhor dizendo a Moisés assim, verso 15 do 14 de Êxodo, diz o seguinte, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Meus irmãos, no preparo para a saída haviam grandes dificuldades. E a palavra do Senhor com relação à saída do povo já era uma palavra profética. E diz o texto que nós encontramos também em Êxodo capítulo 3, verso 7, diz assim, eu vi a aflição do meu povo e eu desci e vi a aflição do meu povo e vou tirar o meu povo. Então era uma ordem expressa de Deus. Não era um pedido que ele ia fazer a Faraó. A palavra inicialmente era, deixa o meu povo ir. Mas a ordem dele era uma ordem imperativa, uma ordem de Deus, palavra taxativa, deixa o meu povo ir. E essa ordem taxativa vinha acompanhada, não é, de sinais, juízos que Deus estava colocando sobre o Egito. Então o Egito precisava conhecer, e o faraó precisava conhecer de que a saída daquele povo era uma ordem divina. E não era uma conversa, simplesmente, olha, nós estamos querendo ir, você vai deixar? Nada disso. Deixa o meu povo ir, era a palavra-chave, era a expressão-chave de Deus para com aquele povo. Nós vamos ver, então, era o momento da saída. As dificuldades do povo. Primeiramente, atender às determinações específicas do Senhor. Preparar, matar o cordeiro, colocar o sangue na veia das portas, né? E se preparar, ficar em casa, todos guardados em casa. O problema dentro do Egito era grave, porque já era a penúltima praga, que era a praga das trevas. A palavra do Senhor diz que isso aí que é muito importante, porque nesse momento o Egito começou a ver e perceber e sentir trevas, diz assim, que eram tão densas que se tornavam até palpáveis. Mas diz o texto da palavra de Deus que o Senhor tinha providenciado para Israel, para o povo que ia sair, algo diferente. Havia luz nas casas de Israel. Então havia já uma diferença, quer dizer, Deus começou a operar na vida daquele povo e a sua saída desse jeito. Mas a ordem era essa, deixa o meu povo ir, e que diz aos filhos de Israel que marchem, e ao mesmo tempo, todos eles temerosos, porque eles sabiam que o exército egípcio era muito bem preparado e estaria à disposição do faraó para alcançá-los onde eles estivessem. Mas a saída também era uma saída estratégica. Primeiro porque era de noite, era a noite, era o período das trevas, e quando quando o Egito se deparasse com a luz, ele ia ver que um povo tinha ido embora. Então, até ele se aperceber de que aquele povo tinha ido embora, precisou de um tempo para que eles pudessem se organizar para ver o que ia fazer. Porque depois de tantas pragas que tinham ocorrido no Egito, o povo estava desesperado. E mais aquela da noite, não havia naquela época luz elétrica, é claro. Então, uma grande dificuldade. Mas o povo estrategicamente sai à meia-noite. E o pior não foi somente que foi de noite, na madrugada, é que quando o Egito acordou, não acordou para a saída do povo. O Egito acordou para a dificuldade que começou a ter e ver dentro de suas casas. Não só primogênitos humanos, mas primogênitos dos animais também haviam morrido. Meus irmãos, era algo estranho. Então, uma grande movimentação dentro do Egito para cuidar do que ficou, do que restou do sofrimento ali. Eram sepultamentos, inclusive, a palavra do Senhor diz que o filho de Faraó
foi atingido naquela noite. Tudo estava dentro de um programa divino. O povo deveria sair, o povo deveria alcançar a direção da terra para onde eles iam, tinha que ter a liderança, que era a liderança de um homem chamado Moisés, aquele que o povo tinha que confiar naquilo que Moisés falava, porque Moisés foi usado para mostrar os juízos que estavam sobre o Egito, e a necessidade da saída do povo era ordem peremptória, eram determinações sem medo nenhum de Faraó. Então, o povo estava consciente disso, mas entre a dúvida, entre os obstáculos e o desejo de sair, havia dúvida. Quem vai nos guiar? Como é que vamos chegar lá? Como é que está a comida? Então, tudo era difícil, mas o povo tinha que ir embora. A ordem já estava dada, tudo já estava sendo preparado, o cordeiro já tinha sido morto, o alimento já estava pronto para aquela caminhada. E, por último, o mar teria que se abrir, o que aconteceu quando o povo, de fato, passou e foi para a terra prometida, passando pelas dificuldades do deserto, que era aquilo que deveria enfrentar. O deserto para Israel era como se fosse uma purificação da mentalidade que eles tinham lá do Egito. Então, mas aquela mentalidade era uma mentalidade que agradava a eles. Apesar de serem escravos, mas eles estavam acostumados com tudo aquilo. Eles estavam acostumados com a vida social do Egito, a corrupção que estava lá. Mas era um povo que estava debaixo de ordens e do chicote. Mas mesmo apanhando, eles gostavam, eles queriam, eles preferiam ficar até, e alguns, no meio da viagem, quiseram até voltar. Só que não conseguiram voltar, porque a palavra do Senhor diz que a terra se abriu e os engoliu. O homem, quando tem uma direção da parte de Deus, que volta atrás, ele só tem um lugar para ele esperar. A terra vai se abrir e ele vai ficar ali. Vai ficar com eles e aqueles que com ele se posicionaram contra o governo do Espírito, contra a ordem da partida, contra o destino, contra o projeto de Canaã, contra o projeto da terra prometida. Meus irmãos, meus amigos, todos que nos ouvem, a história é a mesma. Nós estamos vivendo a mesma situação. A dificuldade de escravos para livres. O homem, quando sai do mundo, quando ele recebe uma bênção de Deus, ele sai praticamente do mundo. A primeira coisa que ele tem que fazer é se desobrigar dos costumes do mundo. Porque ele não vai poder carregar nesta viagem, não é, os elementos que ele tinha na sua própria casa, na sua vida. A vida agora é outra. A palavra do Senhor chama isso de novo nascimento. Então, essa é a grande dificuldade. Pessoalmente, o homem tem dificuldades para aceitar Jesus, para aceitar um caminho novo. Ele está acomodado, ele está sofrendo, ele está apanhando, ele está doente, mas ele está ali, ele tem uma porção de pessoas em sua volta que pensam da mesma maneira que ele, embora não saiba ele. Que Deus tem um projeto para a sua vida. E alguns que alcançam esse projeto começam a sentir a diferença. E eles começam a viver esse novo projeto. Agora não somos mais escravos, agora somos livres. Livres para servir ao Senhor. Não é livres como libertinos. Nós somos livres para servir ao Senhor, porque o Senhor nos livrou do pecado, do mundo. E esse rompimento é muito difícil. É o homem que sai da servidão para a liberdade. Não existe dificuldade maior para o mundo, para o homem, quando ele sai da escravidão para a liberdade. Há sempre um orifício, há sempre um buraco muito grande, há sempre um abismo entre a servidão e a liberdade. E esse ínterim, essa passagem, essa porção que ele não conhece de vida, de caminho,
esse tem que ser entregue nas mãos do Senhor. E eu falo hoje para aqueles que têm ouvido a mensagem de salvação, para aqueles que têm nos acompanhado para dizer, olha, dentro de alguns dias vamos ter oportunidades de começar a viver uma nova vida. De certa forma, os ataques virão, nós não estamos dizendo que o mundo está livre, não, o mundo não está livre de tudo aquilo que nos rodeia. Nós somos os responsáveis e culpados de muito disso. No entanto, o Senhor está nos dando também uma oportunidade. A ciência está aí, trabalhando. Vamos ter, diante de algum tempo aí, as vacinas, os medicamentos, não é? Toda essa forma de atender o homem nas suas necessidades, na parte de saúde e tudo isso. Mas olha, quando você se vê que foi livre, olha, tenha cuidado. Aí passou agora o seu cuidado entre a liberdade, entre a escravidão, entre a doença, entre o medo, entre aquilo que você está vivendo hoje, a incerteza e o amanhã que poderá vir em melhores condições. Não se esqueça de uma coisa, esse caminho é o caminho mais difícil que você vai enfrentar na sua vida. Por quê? Você estava acostumado com o mundo e achando que o mundo tinha tudo para a sua vida. Não, agora sim, vamos voltar para o mundo. Não, você não pode voltar mais para a terra do Egito. Você não pode ficar mais sob o domínio da doença de Faraó. Você não pode mais. Você tem que saber que você agora é um servo de Deus. Que Deus te chamou. E não pode parar agora nesse momento. E às vezes a tendência é essa. O que é que eu vou fazer agora? A palavra do Senhor para os filhos de Israel, para Moisés, ele diz assim: diz aos filhos de Israel que marchem, porque clamas a mim. Marchar é seguir em frente. Não se pode parar nessa hora. As ofertas estão aí, os oferecimentos estão aí, a porta da felicidade para muitos parece que vai se abrir, não é? Onde você vai voltar para o mundo. Olha, não há porta de felicidade aberta para o mundo. A porta é a mesma, é o mundo que aí está. Não estamos acusando a doença, nem os doentes, nem quem está doente. Nós estamos dizendo que não podemos confiar no mundo. Nós não viemos para esse mundo simplesmente como passageiros que não sabem para onde vamos. Não, quando Deus nos colocou nessa terra, no mundo, Ele nos colocou com o objetivo de sermos vitoriosos. Ele quer nos levar à terra prometida. As lutas vão ser travadas. O Egito ficou atrás, as panelas de carne vão ficar atrás. Panelas de carne são os desejos carnais. Essa semana eu estava assistindo um programa, por um acaso, queria alguma coisa de informação e caiu num programa onde as pessoas estão mostrando um lado muito distante do projeto de vida eterna. Um lado de contaminação de mentes, de prejuízos para as pessoas desnecessariamente colocados à disposição de crianças, de jovens, de adultos, trazendo para eles uma contaminação que ninguém pode tirar depois. Vejam só, são eles os culpados? Não, nós não temos que culpar ninguém. Nós estamos vivendo numa sociedade que está disposta para isso. Nós estamos vivendo um Egito. O Egito era assim. Faz o quê? O que está acontecendo? Não, está tudo certo, porque está no Egito. Agora, lembrar o seguinte, que nós estamos saindo do Egito. E entre o Egito, entre o domínio da servidão e a liberdade, existe um perigo muito grande. Existe um hiato. E se você não entregar a sua vida a Deus para te levar para onde Ele quer, agora você tem que entender, não é mais o seu desejo, não é mais o chicote do adversário que vai colocar a sua vida em risco, sua vida espiritual, não é mais. Agora você tem uma terra nova para possuir. Você vai entrar no deserto, onde você vai precisar da orientação de Deus.
ele tem uma orientação. Moisés é a figura do Espírito Santo, conduzindo o povo. Esse mesmo Moisés, nessa hora da noite, nesse momento da saída, a ordem do Senhor é marchar, temos que ir embora. Essa não é a nossa terra. Isso aí, quando eu digo não é a nossa terra, não estou dizendo que nós vamos abandonar os nossos queridos, os nossos semelhantes e tudo que existe. Não, nascemos para viver e vivemos nesta terra amando aquilo que a nós pertence cuidar. E nós temos que entender que tudo de melhor Deus tem preparado nessa terra para todos nós. É verdade que o Egito está aí. O Faraó, que é o símbolo do inimigo, ele está pronto a nos colocar freios, a colocar a nossa vida no rumo dos seus interesses, que trazem para o homem a infelicidade, a tristeza, a decepção, o desserviço, o desemprego, a dor. E tudo isso que nós estamos vendo aí. Há um mundo em desagregação, todo mundo sabe disso. O nosso grande problema, o que vai ser depois da pandemia? Muito pior, porque as pessoas, todas as guerras, podemos dizer, a primeira guerra, as duas últimas grandes guerras, todas elas trouxeram algo que os homens não puderam definir e que se entregaram de fato aos interesses materiais, cada um deles filosoficamente entendendo a vida, sem a necessidade de buscar o Senhor. Saíram da escravidão, saíram da guerra, saíram da morte e seguem o mesmo caminho daqueles que morrem sem a experiência, sem a expectativa de uma vida eterna. Estamos vivendo agora uma pandemia a nível mundial. O que vai acontecer, muitas coisas vão acontecer, é claro, mas uma coisa nós podemos dizer, vamos ter a maior incidência de traição. O mundo vai viver o mundo da traição, ele vai começar a ver o que é traição. E diz a palavra, traição uns aos outros enganar-se-ão e serão enganados. Meus irmãos, pais contra filhos, filhos contra pais, isso está no projeto. Mas o que Deus tem para nós? Ele tem uma vida eterna. Você está saindo, nós estamos saindo, queremos que outros saiam do domínio, da servidão do Egito. A nossa direção é Canaã, é a terra prometida. Os dias se aproximam. Não sabemos que dia nem a que horas podemos ser chamados. Mas uma coisa nós temos que entender. Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos que confiar nele e entender que há um caminho que ele traçou para todos nós, que é Jesus o caminho. A salvação é a vida eterna. E a nossa ordem, e a ordem que temos recebido do Espírito Santo nessa hora, como igreja, é: diga ao povo que marche. Que Deus nos abençoe e desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Vamos, portanto, ao final, depois do louvor, vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Deixa meu povo
colocamos a vida daqueles que nos ouviram nessa noite. Que o teu Espírito opere, a tua graça caia sobre os corações com abundância e que muitos tenham a sua mente aberta para entender esse momento. Que estejam preparados para essa passagem daqueles que vivem momentos tão difíceis, essa passagem da escravidão para a liberdade. Que nesse hiato, que nesse ínterim, que nesse momento, todos estejam com as mãos estendidas para receber a tua bênção e que nessa hora o teu povo esteja pronto para a partida ou para o chamado. Seja a que horas, a que dia, de que qualquer forma que tu tens para a glória do teu nome. Assim, Senhor, nós te adoramos, louvamos ao teu nome, suplicando pelos corações aflitos, abatidos e necessitados, por aqueles que estão precisando nessa hora da tua bênção, aqueles que trabalham por nós e para nós, servindo de todas as formas, juntos conosco, no mesmo propósito, no mesmo ideal, de falar de Jesus, da sua vinda, do projeto de vida eterna. Que a todos, Senhor Deus, tu estendas a tua mão nessa hora e em teu nome dizemos: a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, as santas, doces e eternas consolações do Espírito glorioso do Senhor Jesus, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.